Olá, gente! Vamos falar hoje um pouquinho sobre medo, como que isso tá rolando aí na nossa cultura. E eu trago esse assunto porque uma pessoa, uma mãe, virou para mim e falou assim, ela estava falando assim, eu prefiro educar minha filha pelo medo. Aquilo me tocou, até porque eu jamais concordaria com uma coisa dessas. Então, eu trouxe aqui para esmiuçar um pouco esse assunto. Então, foi isso. Eu ouvi essa pessoa dizer: eu prefiro que a minha filha tenha medo. Então, essa mulher, ela deve ter passado por muita coisa difícil. E ela não conseguiu sair desse looping de pensamento. A gente vive numa cultura de medo, de horror, preocupação. Ensina-se pelo medo, pelo terror, pelos desastres, pelas distorções de realidade, manipulações, chantagens. Educa-se pelos sintomas de cada um. Acaba que a pessoa passa a pensar e agir no mundo com e pelo medo. E não é à toa que temos tantos surtos aí de ansiedade e cada vez mais. E também outras doenças. Uma pessoa, ela pode enfrentar as coisas da vida com medo ou com coragem, com um outro posicionamento, com outro ânimo, né, com uma outra disposição. E o que muda nisso são as respostas que essas disposições possibilitam. Porque se for pelo medo, a tendência é a pessoa querer se retirar, encontrar fugas. Pode ser que ela não delimite o espaço porque tem medo da reação do outro. No medo, a pessoa tende a culpar o outro, ela não se responsabiliza porque ela tem medo das consequências. Ela também se coloca em posição de vítima. E aí essa pessoa também é uma pessoa que fica sempre doente, porque ela não aprendeu a lidar consigo mesma, assim, de forma consciente. Então, a energia do medo, né, ela tem essa vibração baixa. Toda vez que a pessoa não assume algo que é dela, né, ela acaba que, por tabela, acusando alguém por isso. E aí, ela faz com que alguma outra pessoa pague pelas mazelas dela, pelas coisas, pelas ações, né, atitudes, comportamentos que ela teve. E a pessoa pode passar muitos anos nisso. O medo faz com que as pessoas não sigam adiante, com que elas não escolham, com que elas se submetam a qualquer outro que tome a frente. Ensinar pelo medo para não correr risco de coisas ruins acontecerem gera a sensação de impotência, que gera ansiedade, que gera pânico, medo da morte, porque essa pessoa já se sente morta. Isso gera bronquite, pneumonia, doença do fígado, rins, obesidade, depressão e vários transtornos. Agora, gente, olha só. O medo, ele é um recurso biológico e natural. A pessoa que sente uma ameaça, os níveis de cortisol aumentam, a pessoa fica em alerta, o coração acelera, né, para que o corpo oxigene mais e ela possa agir para se defender. As pupilas se dilatam, a pessoa enxerga melhor. Então, assim, voltando para a criança, né? Um castigo, geralmente, não ensina a lidar com as consequências dos seus atos. É preciso ensinar as crianças a estarem atentas ao que sentem desse recurso natural que está à nossa disposição, mas jamais viciarem as suas percepções com o medo. Então, que ela sinta esse medo natural, que ela pense na melhor solução, ou o que você acha que vai acontecer se você fizer isso ou aquilo. Coragem para enfrentar essas desavenças. E mais que tudo, para enfrentar as consequências dos seus atos. Responsabilidade é liberdade. Isso é paradoxal, não é mesmo? Então, ter coragem vai acionar e propagar uma potência de vida. E se der ruim, não tem problema. A gente vai para a próxima. E assim é a vida. Para frente, adiante. E sabiamente, em momentos específicos e pela malhação do dia a dia e da vida, a pessoa sabe se retirar em momentos que pede isso, mas consciente e não por medo. Pode até ser que de forma consciente essa pessoa tenha medo, porque ela não está preparada para algo.
Então essa pessoa sabe onde ela tá e que de repente ela precisa de mais tempo. Então ela usa essa bússola interna do medo para ajudar ela, para orientar ela. Então, com coragem, a pessoa sabe que vai conseguir. Ela vai trilhar o caminho com os desafios, com dificuldades, com retornos, caídas e recaídas. Ela vai descobrir coisas e pode até mudar as suas escolhas, atitudes, decisões. Ela vai lapidando valores e princípios. Assim é a vida. Mas quando a pessoa tem medo, repara, são os mesmos pensamentos arraigados. O passado é um presente que não se cura nunca quando a pessoa vive com medo. Um presente que nunca está presente. Então é isso, gente. Fala aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam. E se vocês precisarem de ajuda, peça aqui no Pronto Atendimento Psicológico. Tchau!